Olá, eu sou Luciana Tudeia e essa é uma aula do Instituto de Jeje que compõe a trilha Consciente Caminhos para a Educação Antirracista. E o tema de hoje é Superando o Racismo na Escola, Estratégia para a Construção de Ambientes Inclusivos. Há quase 500 anos, os africanos escravizados e seus descendentes desenvolveram-se para a construção do Brasil. Eles trouxeram influências culturais que se misturaram com outras culturas aqui presentes. Estudar as africanidades brasileiras significa entender como essas influências moldaram a forma como essas pessoas enxergam a vida, o mundo, o trabalho e como convivem juntas. Também significa considerar e valorizar as contribuições dos afro-brasileiros para a nossa sociedade. Nós, afro-brasileiros, queremos que os currículos escolares valorizem as diversas raízes étnicas que fazem parte do povo brasileiro. Queremos que as escolas ensinem a entender as diferentes maneiras de ser, de viver e de pensar. Também queremos discutir as questões das minorias no Brasil e questionar a ideia de democracia racial. Queremos mudar de maneira como a população negra é vista e reconhecida, combatendo os preconceitos que subestimam as suas capacidades. Para estudar as africanidades brasileiras, nós precisamos aprender com a comunidade negra, preservar a memória dos descendentes dos africanos no Brasil, colaborar com o movimento negro. Nós precisamos ler obras de autores negros e não negros para compreender as relações interétnicas em nosso país. É importante conviver e se interessar pela perspectiva aqui de nós afro-brasileiros, pela história que construímos ao longo dos anos. Entender a experiência dos negros brasileiros requer disposição para ouvir as suas memórias, como as histórias da tia Chica, Dona Teresa, Dona Terezinha, né? Todas aquelas pessoas ali que cercam as nossas comunidades. Essas lembranças transmitidas de geração em geração revelam como a história e a cultura africana ainda influenciam gestos, pensamentos e as iniciativas aqui no Brasil. É um processo de reconhecimento e respeito pelas contribuições de nós afro-brasileiros, superando preconceitos, valorizando a nossa herança histórica. No contexto da escola e da academia, as africanidades brasileiras são um campo de estudo. Elas podem ser organizadas como uma disciplina própria, um programa que abrange várias disciplinas ou um campo de pesquisa. Em todos os casos, o foco é a cultura e a história dos povos africanos e dos seus descendentes nas Américas e nos outros lugares. Por exemplo, nas aulas de matemática, os professores podem incorporar elementos das africanidades ao ensino, mostrando como as culturas africanas desenvolvidas para a matemática, como os antigos egípcios usaram a geometria para construir as pirâmides, como outras culturas africanas desenvolveram conceitos matemáticos. Nos reinos, de Mali, nos reinos de Gana, de Songhai. Nas aulas de ciências também é importante abordar como as comunidades remanescentes de quilombos ou descendentes de fazendeiros antigos utilizavam os recursos naturais de uma forma muito mais sustentável, sem deficiências do meio ambiente. Na psicologia, é fundamental estudar obras de autores como Frantz Fanon, Neuza Santos Souza, temos aulas aqui falando sobre eles, para compreender as questões relacionadas à identidade e ao comportamento de nós descendentes de africanos. Em educação física, a inclusão de danças de raízes africanas, da capoeira, é essencial para afirmar a identidade de nós descendentes. Na educação musical, é importante incluir ritmos de origem africana, ensinar a história, a fabricação dos instrumentos musicais. Nas artes plásticas, os alunos podem criar máscaras africanas, comparar o trabalho de artistas africanos com artistas europeus. Em literatura, é importante ler obras de autores afro-brasileiros e africanos para compreender diferentes perspectivas sobre questões que afetam a população negra, sobre questões da sociedade em si. Sociologia pode se beneficiar da obra do Clóvis Moura para entender a sociedade brasileira sob a perspectiva das africanidades brasileiras. Na geografia, é importante estudar o trabalho de Milton Santos para compreender os espaços físicos e humanos a partir da perspectiva dos empobrecidos, dos marginalizados, que muitas vezes são nós descendentes de africanos, que fomos colocados nesses lugares.
A história deve incluir a contribuição dos povos africanos e dos seus descendentes na construção do Brasil, destacando eventos como a fundação de Laguna, a colônia de Sacramento. Por fim, nas aulas de comunicação e expressão de língua portuguesa, os alunos podem coletar histórias da comunidade que revelam a identidade dos descendentes de africanos e a relação entre diferentes grupos étnicos no Brasil. Assim, quando a gente inclui as africanidades brasileiras em várias disciplinas, nós podemos ter uma compreensão mais completa da história e da cultura do Brasil, levando em conta a diversidade étnica e cultural do nosso país. Essa foi mais uma aula do Instituto de Gege. Não esqueça de ler o material indicado, pois ele complementa aqui o aprendizado sobre o tema. Obrigada e até a próxima aula.